Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Essa vai pra todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Essa vai pra você que sentiu aí no peito quanto é essencial ter no mínimo respeito. Olá pessoal, tudo bem? Novamente aqui com as nossas entrevistas. Hoje a nossa última convidada é a Pamela Stocker. A Pamela é doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Comunicação e Informação, graduada em Comunicação Social, Jornalismo pela Universidade Fevale, tem interesse de pesquisa em produção de sentido, jornalismo, gênero e interseccionalidades. Pamela também é uma das idealizadoras da ONG Coletivo Ecofeminista Pandora. Pamela, quero te agradecer por estar aqui, é muito importante para mim a tua participação, e agora nós vamos conhecer a parte prática dos ecofeminismos. Prazer é meu, obrigada pelo convite, Priscila. Acho que é bem importante que tu tenha aberto espaço para essa parte mais prática, porque o ecofeminismo ele não existe sem a prática, né? Ele não é uma teoria apenas, ele só existe na junção da teoria com a prática. Então, acho que é bem importante que, ao abordar esse tema, tu tenha aberto esse espaço para a gente falar um pouquinho também desse outro lado, né? Então, como a Priscila já falou, eu sou uma das idealizadoras do Coletivo Pandora, de Porto Alegre. Ele começou em Porto Alegre, porque começou a partir de 3 amigas, né? Então, eu e mais 2 meninas, a Pamela Bolzan e a Cristine Kaufmann. Foi a partir da nossa amizade que o coletivo surgiu. Então, eu acho que aí já começa um pouco da ilustração do que seria esse ecofeminismo na prática, né? Porque eu estudei gênero, né? Eu conheci a Cristine na URGS, então, ela fazia o doutorado, eu fazia o mestrado na época, e eu já me considerava feminista, mas eu ainda não estava tão dada assim às causas ambientais, vamos dizer, né? De passagem. E a Cristine era o oposto, a Cristine estava estudando sustentabilidade no doutorado dela. E a partir de algumas conversas a gente começou a entender e captar as conexões que existiam entre essas duas coisas, né? Entre as lutas ambientais e as lutas de gênero e as lutas feministas. E foi a partir dessas primeiras conversas com a Cristine que a ideia do coletivo surgiu, né? Então a gente já estava inserida num ambiente acadêmico, então a gente já estava de alguma forma cultivando essa teoria, né? Lendo muito sobre esses temas e trocando muitas ideias sobre isso, mas a gente sentia falta justamente dessa parte mais prática, né? O que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer para fazer com que essas lutas realmente façam algum sentido no mundo real, no mundo prático mesmo, né? Dentro de uma realidade que a gente sabe que tanto para as temáticas ambientais como para as temáticas de gênero, ela não é muito receptiva, né? Ela não é muito suave. E a Pamela Bolzan surgiu depois, a Pamela é bióloga, né? Então ela também surgiu a partir dessas conversas, ela foi se inserindo mais a partir da perspectiva ambiental. Então é muito interessante que eu fui buscar ler mais e conhecer mais sobre meio ambiente e as lutas ambientais por causa das meninas, e vice-versa, né? Elas também acabaram se aproximando mais das temáticas feministas por minha causa. Então, a Pandora começa com nós 3, e depois ela vai agregando mais pessoas, né? Dentro de uma ideia bem específica de olhar para o ecofeminismo como uma ampliação dos feminismos, né? A gente sabe que não existe um feminismo no singular. O feminismo, ele é plural, e existem muitas formas, né? Muitas éticas feministas e muitas formas da gente pensar o feminismo. Então, a nossa forma de olhar para o ecofeminismo é abrindo essas interseccionalidades todas que outros feminismos já contemplam, que seriam raça, classe, o capacitismo, né?
a gente procura ampliar essa noção, esse círculo moral, para abranger também o meio ambiente e a natureza e os animais. Então, por isso que o nosso coletivo ele é ecofeminista, animalista, então nós somos veganas também, a gente também luta por um veganismo político, popular e feminista, né? Como tu vai ver lá na descrição do nosso perfil. Então, o nosso ecofeminismo está atrelado também à luta antiespecista, e por isso que eu digo que ele é uma ampliação dos feminismos, né? Porque a gente vai abrir esse círculo, a gente continua olhando para todas essas interseccionalidades, mas a gente vai abrir o escopo para pensar também nos animais e na natureza. E então, a partir disso, foi bem interessante também que o coletivo ele começou a ganhar mais força justamente na época da pandemia. Então, a gente teve aquela parada, né, onde todo mundo foi trabalhar em casa, foi para home office, foi repensar o que vai fazer da sua vida. E foi nesse ano ali que a Pandora ganhou mais força, né, e ganhou mais gás, e a gente começou a fazer muitas atividades online. E começou justamente a pensar, e isso é algo, para mim, bem importante também, né, de justamente como a gente vai fazer para que essas teorias todas sejam palatáveis para as pessoas, né, que as pessoas consigam compreender e aplicar no seu dia a dia todas essas teorias que a gente está lendo na academia, que a gente sabe que são super importantes, mas que ainda são muito inacessíveis para as pessoas, né? Então, a nossa ideia com a Pandora é justamente democratizar o acesso à informação e também à comunicação a respeito das temáticas de gênero e meio ambiente. Então, o nosso foco é justamente esse, né? O Instagram, no momento, é a nossa principal via de comunicação, né? E as nossas ações, elas são muito voltadas para a educação. Então, a gente tem organizado grupos de estudo, principalmente, com esse objetivo, né? Então, no ano passado, a gente estudou o livro A Política Sexual da Carne, né? que é uma bibliografia bem importante para o ecofeminismo e também para as pessoas que estão adentrando no veganismo, vamos dizer assim. Então, muitas meninas já tinham lido o livro, mas sentiam essa necessidade de trocar ou de conversar sobre ele, né, com outras pessoas, que geralmente esse processo ele acontece de uma forma muito individual, né? Quando tu começa a ler sobre essas coisas, tu não tem muito com quem trocar, com quem conversar. Então, esses grupos de estudo, eles acabam se tornando, de alguma forma, também grupos de acolhimento e redes de solidariedade e de troca, né? Onde as pessoas vão conseguir achar um ambiente saudável e acolhedor para conseguirem conversar e se expressar a respeito dessas temáticas, que nem sempre são bem recebidas na família, que nem sempre são bem recebidas nos grupos de amigos, né? Então, é um ambiente seguro ali para se conversar e se fortalecer, para depois ir para o mundo, como eu gosto de dizer, né? Tipo, aqui é que a gente vai tirar as nossas dúvidas, vai contar como foi o nosso percurso, a nossa trajetória, e depois a gente se fortalece para enfrentar o mundo que é machista, que é racista, que é carnista, que é capacitista e que é todas essas coisas que a gente sabe. E então, o nosso objetivo, voltando a esse, é nos fortalecer por meio do conhecimento. Então, a ideia é via educação, esses grupos, né? A gente teve alguns grupos introdutórios sobre o ecofeminismo também, que, por incrível que pareça, ainda dentro dos feminismos, o ecofeminismo ele é muito relegado, né? Ele não é levado a sério, existe muito uma visão ainda do ecofeminismo como algo ligado a religiosidades, e por isso ele perde bastante a credibilidade, né? Principalmente na academia. Então, a gente fez alguns grupos voltados para o estudo de ecofeminismos, sempre tentando buscar uma linguagem acessível e possível para todos os públicos, né? Então, a gente faz uma curadoria desde textos, desde vídeos de YouTube, né, de posts de Instagram, de artigos científicos também, né, porque a ideia é justamente aproximar as pessoas desses temas. E também, como era a época da pandemia, a gente usou muito o formato de live. A gente teve algumas convidadas, a própria Daniela Rosendo fez uma live com um grupo de estudos e tirou dúvidas das meninas, né? Eu vi que tu entrevistou a Maria Alice, então acredito que tu saiba quem é a Daniela também. A professora Eliane de Azevedo, que é nutricionista, mas trabalha com sociologia da alimentação, também
tem um podcast bem interessante que chama Panela de Impressão. Quem quiser acessar, acho que super vale a pena. E ela também fez uma live com a gente, tipo, respondeu as dúvidas das meninas. Então, foram ambientes de troca muito interessantes com pessoas da academia, mas de uma forma a trazer essas pessoas, né, para mais perto, assim, para uma linguagem mais acessível e para um tete-a-tete ali com as pessoas. Tipo, eu quero perguntar aqui o que eu compreendi desse texto e eu quero que essa autora que eu li ali, que eu nem sabia quem era, materializar essa autora na frente das pessoas. Olha, uma pessoa que escreveu esse texto, né? Esse texto está numa linguagem acadêmica, mas essa pessoa, ela está aqui no mundo real e ela pode responder as tuas dúvidas, e a gente pode desmembrar esse texto e tornar esse texto mais acessível e esse conhecimento mais possível de ser absorvido e utilizado na vida real, né? Então, uma das nossas ideias é essa, a outra é informação, e isso a gente faz principalmente via Instagram, que são esses posts mais voltados para conteúdo que a gente faz, né? Então, a gente tem algumas convidadas que vão escrever sobre temas específicos, que a gente julga que são pertinentes dentro dos feminismos ou das lutas ambientais. Então, a gente convida pessoas de outras ONGs, de outros grupos, de outros coletivos, para fazer essa parceria, para conseguir trazer um pouco mais de conteúdo ali na página também. A gente sabe que o Instagram ele não é muito grato, né, com as pessoas que estão produzindo conteúdo aí, então é bem difícil. E a gente tem um grupo não muito grande, né? Hoje a gente está com 7 pessoas, 7 mulheres, né, no coletivo, e a gente tem muito essa instabilidade do grupo. Então, tem uma das meninas que está terminando o TCC esse semestre, então ela está mais afastada, tem outra que está fazendo o estágio da licenciatura, também está afastada, então a gente vai também tentando equilibrar as vidas aí de todas com essa produção de conteúdo. Nem sempre é fácil, né? E, por fim, a gente também trabalhou e promoveu um evento, que se tu deu uma olhadinha ali no nosso feed, né, a gente fez um evento chamado Teia Ecofeminista. Também, na época da pandemia, a ideia é que ele possa se tornar presencial, se tudo der certo, né, nesse ano. Ele é um evento bianual, é para acontecer de 2 em 2 anos, então a primeira versão dele foi durante a pandemia, e a gente conseguiu reunir mulheres de praticamente todos os estados aqui do Brasil, com a intenção de uma troca coletiva, né, dentro dos preceitos de uma economia solidária mesmo, onde cada uma ofereceria uma oficina a partir de algum conhecimento. Então, eu sou fotógrafo, por exemplo, tenho conhecimento sobre isso, eu ofereço uma oficina de 1 hora para outras mulheres, ensinando preceitos básicos da fotografia, e em troca eu posso participar de todas as outras oficinas que estão sendo oferecidas. E a gente teve ali mais de 50 mulheres participando e trocando durante 2 dias de evento. A gente fez 2 salas online simultâneas, então foi uma loucura, assim, estava bem legal mesmo, foi bem interessante, foi bem bonito. As meninas também conseguiram criar vínculos ali no evento, fizeram parcerias depois. Acho que o evento ele rendeu frutos para além do próprio evento, né? Assim, a gente viu que várias meninas que participaram conseguiram seguir desenvolvendo projetos, seguiram fazendo parcerias e conexões ali a partir daquilo que aconteceu. Então, a nossa ideia por enquanto, né, o que a gente conseguiu colocar na prática por conta da pandemia foram essas ações online mesmo, que foram, vamos dizer, o que foi possível e praticável de fazer, né, naquele momento sócio-histórico político que a gente estava vivendo. Agora que a gente está aos poucos, todo mundo vacinado, né, e se reorganizando, e as coisas aos poucos estão voltando ao normal. Então, a nossa ideia é fazer o possível para que o que for disso tudo que a gente já tem em prática colocar no presencial, a gente quer colocar, mas tudo no seu tempo também, né? Sabe que ainda não acabou, né? Ainda a gente não voltou a uma normalidade, infelizmente. Mas a ideia é essa. Viu como eu falo demais? Pode me interromper, tá?
O intuito aqui é poder ouvir, poder entender. Até tu já acabou respondendo uma pergunta que eu ia fazer, como é que eram essas ações coletivas, né, da Pandora. E tu mencionaste também a questão do ecofeminismo, dos ecofeminismos, que às vezes não é muito bem aceito em alguns movimentos feministas, né? Até eu tinha conversado isso com a professora Maria Alice na entrevista passada, que eu fiquei pensando assim, que de repente algumas feministas têm um entrave, porque o ecofeminismo traz a mulher, aproxima a mulher da natureza, né? E tem também aquelas questões da ética do cuidado, então, poxa, né, de novo, a mulher cuidando, e isso e aquilo. E eu queria saber, assim, de ti, se no coletivo já teve reclamações sobre isso, ou alguma coisa, assim, alguma conversa, um bate-papo desse. Reclamações eu acho que não, mas a gente acaba conversando muito sobre isso, sim, porque por isso uma das ideias também de criar essa formação que eu te falei ali sobre os ecofeminismos, foram as primeiras formações, os primeiros grupos de estudos que a gente ofereceu eram sobre gênero e meio ambiente a partir de leituras ecofeministas, né? Então, a nossa ideia era justamente já formar também as meninas que tinham interesse de participar da Pandora. Porque é isso, o ecofeminismo ele também não é uma coisa só. Né? A gente sabe que tem várias correntes filosóficas, teóricas, enfim, bem diferentes, né? Então, daí a importância da gente aproximar essas pessoas das leituras, ou pelo menos dessa compreensão de que o ecofeminismo não é uma coisa só. E que também existem várias correntes teóricas e filosóficas aí que a gente precisa conversar sobre e que tá tudo bem, né? Você se aliar a uma ou a outra na sua vida. Mas a gente também precisa, como coletivo, se posicionar aqui, né? Onde é que a gente está no meio disso aqui? A gente é um ecofeminismo clássico, a gente é um ecofeminismo desconstrutivista, né? Onde é que a gente está? A gente é espiritualista? O que a gente está fazendo aqui? Né? E a gente não precisa também ser uma coisa ou outra. Né? Eu, particularmente, gosto de muitas coisas do ecofeminismo espiritualista, mas da linha da Vandana Shiva, por exemplo, mas tem coisas do ecofeminismo espiritualista que eu acho bem complicadas e compreendo porque outras feministas têm essa desconfiança, né? Porque justamente, como tu bem colocou, ele, de alguma forma, ele puxa de volta as mulheres para aquele lugar da passividade, para aquele lugar, né, de pouca ação e que não é legal, que a gente lutou muito para sair, né? Desse lado do feminino que tem que ser recuperado, do cuidado, e que é muito bonitinho ali, né, na teoria, mas que na prática a gente sabe que nem sempre é possível de colocar, né, no dia a dia. Então, acho que tem coisas bem legais do espiritualista ali, da Vandana Shiva, por exemplo, é uma das autoras que a Pandora se apoia, se baseia muito, a gente gosta muito do trabalho dela, justamente porque ela é uma teórica ativista, né? Ela é uma teórica que não esqueceu do lado prático do ecofeminismo. Então, ela tem ali a fazenda, ela tem o banco de sementes, ela está sempre muito ativa, né, dentro das práticas ecofeministas. Então, a gente não pode simplesmente colocar todos os ecofeminismos espiritualistas no mesmo balaio, né, e desacreditar ou desdenhar um trabalho como o da Vandana Shiva, por exemplo, né? Ao mesmo tempo que eu acho sempre muito bom a gente ter em mente alguns preceitos do ecofeminismo construtivista, né? Da gente não esquecer que a gente constrói a nossa realidade, né? Então, que tudo que a gente pensa, que a gente faz, o modo que a gente enxerga homens e mulheres, ou como a gente enxerga as coisas do mundo, né? Como a gente deveria ser, como a gente deveria estar no mundo, também está atrelado a essa construção social da realidade. Então, eu gosto de dizer que a gente faz na Pandora um mix dessas duas correntes, né? A gente tenta pegar aquilo de mais interessante que tem no ecofeminismo espiritualista, mas também olhar sempre com muita desconfiança, né? Com estranhamento. Acho que essa palavra é mais interessante, que é um conceito bem utilizado na antropologia, né? Olhar com estranhamento. A gente não se contentar com o que está sendo dito ali sem questionar.
Então, acho que dá para tirar coisas ali do espiritualista, dá para a gente pensar também num viés construtivista quando a gente fala do nosso ecofeminismo, ou do que a gente está tentando colocar em prática como ecofeminismo hoje, na Pandora, né? Então, acho que tem um pouco das duas coisas, dá para a gente aproveitar. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, respondeu sim, com certeza. Eu queria indicar um filme que hoje vai ser As Sementes, que é dirigido pelo cineasta e economista Beto Novaes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o documentário é um registro das trajetórias de vida de mulheres agricultoras que participam ativamente dos movimentos agroecológicos no Brasil e que se tornaram referências e lideranças sociais e políticas em seus territórios. As Sementes é inspirado no livro Mulheres e Agroecologia, Transformando o Campo, as Florestas e as Pessoas, que surgiu a partir da tese de doutorado de sua autora Emma Cili-Prandi, que em sua filmografia, o Beto Novaes costuma trabalhar a imagem numa perspectiva ideológica, retratando temas relacionados ao mundo do trabalho e resgatando a memória das lutas das trabalhadoras e dos trabalhadores rurais. Bom, Pamela, eu queria ver uma questão contigo. Queria também saber se já chegou algum tipo de situação, assim, por exemplo, que, lendo assim, tentando linkar um pouco a filosofia, eu me lembro que o Aristóteles ele definiu a racionalidade como sendo masculina. Então, as mulheres, segundo ele, eram menos aptas a raciocinar e, portanto, menos humanas. Como tu falaste, né, que vocês são um movimento também animalista, vocês são veganas e tal, tu acha que os ataques que o vegetarianismo e o veganismo sofrem usam acusações assim como essas de serem práticas sentimentais, feministas? Eu, inclusive, até te pergunto isso porque eu estava num grupo uma vez onde tinham vegetarianos e veganos, e um rapaz que há pouco tempo se tornou vegano disse que perdeu muitos amigos, né, no seu círculo, não era mais convidado para festas e coisas, inclusive era ridicularizado, né, chamado, agora tá mocinha, tá isso, tá aquilo. Então, assim, se chegam relatos como esses, assim, lá no coletivo, ou fora do coletivo mesmo. Sim, com certeza. E principalmente nesses grupos de estudos, como eu te falei antes, né? Que eles acabam se tornando um espaço mesmo de compartilhamento de situações como essa, assim, que as meninas passam ali nesse processo quando decidem não comer mais carne, né? Como é que isso é recebido pelo meio que tu vive, né? Como isso é recebido pelos pais, pela namorada ou pelo namorado, pelos avós, pelos vizinhos, pela turma da escola, né? Enfim, os grupos nos quais a gente convive. Isso é muito comum e está muito ligado também às simbologias que a carne tem, né? Comer carne não é só comer carne, né? Comer carne é cultural, é totalmente cultural na nossa sociedade. Então, não é à toa que a gente tem países, por exemplo, onde comer carne de cachorro é aceito, a gente tem países onde comer carne de vaca é proibido, e a gente tem países como o nosso aqui, onde a gente come determinados animais e não outros, né? E isso é uma escolha cultural. Então, ninguém nasce carnista, né? A gente faz essa escolha. A gente não faz essa escolha, inclusive, a gente apenas segue um fluxo cultural. Então, por exemplo, a gente sempre diz, você lembra quando foi, em que momento foi da sua vida que você decidiu começar a comer carne? Ninguém lembra desse momento, porque esse momento ele não existiu, você não escolheu. Você simplesmente segue um fluxo cultural, porque todo mundo come, né? Ou como diz a Melanie Joy, que é uma autora também que a gente estuda no grupo, ela vai dizer que tem os 3 N's, né? Comer carne é normal, natural e necessário. Então, a gente parte desses 3 N's, desse preceito, e não se fala mais nisso. E todas as estruturas de poder da sociedade se baseiam nisso, né? Então, você vai ter a medicina atestando isso, você vai ter os meios de comunicação atestando isso, você vai ter a família, a igreja e todos os outros arautos de saber e poder atestando isso. Então, como questionar algo? Como sair dessa caixa, né? Como vou chegar agora e dizer, não, gente,
Comer carne não é normal, não é natural e muito menos necessário. Que é o que a gente diz quando a gente nem precisa falar, quando a gente chega no jantar da família e apenas diz que não vai comer a carne, né? Aí começa o bombardeio. Então, esse é um relato muito comum, né? E é algo que a própria Carol Adams vai questionar, que é por que eu, que decidi não comer carne, que tenho aqui todas as justificativas ambientais, éticas, políticas, sociais e de saúde, eu tenho que justificar por que eu não como carne, né? Quando, na verdade, talvez no mundo e no ambiente que a gente vive, quem deveria se justificar e colocar ali em praça pública o porquê continua comendo carne são as outras pessoas, né? Então, acho que sim, está muito ligado à simbologia da carne, esse caso que tu comentou, por exemplo, é um relato bem comum, né? Ligar a masculinidade ao consumo da carne, ou um determinado tipo de masculinidade, né, ao consumo da carne. Ela tem uma simbologia de status social também, né? Então, assim, não é à toa que as pessoas publicam muito no Instagram, né? Pode observar aquela coisa, o churrasco no Rio Grande do Sul, principalmente, né? A gente tem essa tradição, e o churrasco com determinados tipos de carne, ele também te dão um atestado social. Eles te atestam a masculinidade, eles te atestam também um determinado status. Então, existem várias simbologias no ato cultural de comer carne, que elas não estão desatreladas dessa nossa vivência e do nosso ser e estar no mundo. Então, é muito comum os rapazes, principalmente, comentarem que quando decidem não comer mais carne, sofrem esse tipo de represália, se é que a gente pode dizer assim, né, de serem considerados afeminados, de serem considerados menos homens, de serem considerados menos machos que os outros. E não é à toa também que, se tu observar, tanto nos movimentos vegetarianos ou veganos, a gente tem um número muito maior de mulheres integrando esses movimentos do que homens. Movimentos de protetores de animais também, né? O pessoal que se preocupa ali com determinados animais, geralmente cachorros e gatos, tem um número muito maior de mulheres do que homens, né? Porque, de alguma forma, esse cuidado, ou essa ética do cuidado, sim, ela está mais presente nas mulheres, mas talvez porque culturalmente nós fomos instigadas a cuidar desde cedo, né? A cuidar dos outros, a cuidar do irmão mais novo, a cuidar da família, a limpar a casa para o coletivo. A gente sempre foi instigada a olhar para a coletividade muito mais do que os homens, né? Então, não é à toa que isso acontece, não é à toa que a gente vai despertar primeiro para essas causas, não é à toa que tem mais mulheres já vegetarianas ou veganas. Então, justamente por isso, acho que por essa nossa proximidade cultural com o cuidar, mas também por essas simbologias da carne estarem muito mais enfáticas, né, e mais difíceis de serem superadas para os homens. São mais obstáculos, eu acho, assim, né, para a pessoa conseguir se desvencilhar, porque ainda está atrelado ao viés de masculinidade, como eu falei, e também de status social. Sim, a questão, que nem a gente comenta do patriarcado, né, que não é só em relação à mulher, né, ele afeta também o homem, porque já vem com aquele estereótipo do que ele deve ser desde pequeno, né, o que ele não pode e o que ele pode, assim como para a mulher também é, então é difícil. Assim, tu acha que os ecofeminismos, assim, eles estão trazendo uma forma inovadora na ética e na política? Eu não sei se inovadora, mas talvez uma maneira radical de pensar essas coisas, né? E radical no sentido da radicalidade da coisa mesmo, assim, de ir na raiz da coisa mesmo, né? Porque a gente continuar vivendo da forma que a gente vive no mundo de hoje não é mais sustentável, né? A gente sabe que não tem mais como, o planeta ele não vai suportar. A gente continuar dentro dessa mesma lógica de consumo que a gente vive, de consumo desenfreado, de descarte desenfreado de coisas, ou de consumo de carne mesmo, né? Se a gente for ficar aí pensando num ecofeminismo animalista, não, o planeta não vai suportar a gente continuar consumindo a quantidade de carne que a gente consome hoje.
E isso não sou eu que estou dizendo, né? Tem vários estudos aí atestando e comprovando isso. A gente já está num limite aí do nosso planeta de não regeneração. Então, né, se a gente continuar nesse ritmo de emissão de gás, de poluição da água, de consumo de carne e de descarte de coisas que a gente está hoje, a gente não vai sobreviver como humanidade, né? O planeta vai continuar aí. A gente que vai ser eliminado lenta e dolorosamente, provavelmente. Né? A gente já está percebendo isso, a gente já está percebendo as mudanças climáticas na prática, a gente já está percebendo que quem sofre mais profundamente essas mudanças são as mulheres pretas, são as mulheres de periferia, são as pessoas do sul global, que vão sentir na prática essas mudanças, e essas mudanças elas vão afetar a economia, né? Inevitavelmente. E parece que na lógica capitalista que a gente vive hoje, só se muda ou se faz alguma coisa quando começa a afetar o Deus mercado, né? A gente brinca sempre que o capitalismo é quem manda aí no negócio. Então, acho que sim, eu acho que o ecofeminismo ele vai radicalizar no sentido de nos levar a pensar em coisas que nós fomos levadas a não pensar durante toda uma vida. Né? E eu posso usar como exemplo o próprio fluxo de alimentação para chegar no vegetarianismo ou no veganismo. Então, eu vou ser levada a pensar em todo o trajeto que esse alimento percorreu para chegar no meu prato, né? E aí eu não estou falando nem só da morte desse animal, mas de tudo que está envolvido de exploração de humanos também nesse trajeto. Né? No que está envolvido de poluição de água nesse trajeto, de uso de agrotóxicos. Eu vou começar a olhar muito mais para o que eu posso fazer, né? Assim, dentro do meu papel individual, que é tão pouco. Olhar para a agricultura familiar, olhar para essas outras formas de existir, essas outras possibilidades que nem sempre nos são apresentadas assim de imediato, né? Uma coisa muito interessante de quando as pessoas se tornam veganas é que elas têm uma ideia, uma falsa ideia de que o veganismo é uma coisa muito elitista e que para ser vegana eu preciso ir no supermercado comprar coisas veganas para me alimentar. E quando a pessoa começa a se dar conta que a base de toda a alimentação, né, o nosso feijão e o arroz, a nossa farofa, tudo isso já é naturalmente vegano, eu acho que dá um estalo na cabeça das pessoas, né, de tu perceber que, gente, é só isso. Né? É pensar nessa alimentação popular mesmo, né? Que é possível na feira que eu faço aqui, que eu compro da agricultura familiar, que tem aqui perto da minha casa, e eu consigo fazer com os ingredientes que eu tenho em casa, e eu consigo tentar me organizar para fazer o possível ali, para comprar agroecológico, para comprar de agricultura familiar, né? Para tentar, na minha casa, reduzir a minha produção de lixo, por exemplo, ou fazer uma composteira para dar jeito no meu lixo orgânico. Enfim, eu acho que uma coisa vai puxando a outra, inevitavelmente, e isso é a prova da radicalidade, né? Não tem como você se tornar vegano, aliás, tem, né? Mas eu não consigo compreender realmente como uma pessoa pode se dizer vegana e não conseguir olhar para todas essas outras coisas. Né? Porque é impossível desvincular o veganismo das outras lutas. Não tem como a gente pensar em ser ecofeminista sem olhar para questões de racismo, sem olhar para as questões sociais, sem olhar para capacitismo, né? E para tantas outras coisas. E a gente tem aí um monte de gente ainda olhando para o veganismo como se fosse apenas uma dieta, apenas uma alimentação. Ou para o ecofeminismo como se fosse apenas as feministas que estão olhando para a derrubada da floresta amazônica, especificamente, né? Ou olhando para os animais como aqueles animais que estão longe de nós, né? Os animais da floresta, que também a gente precisa preservar, né? Que também estão no nosso escopo ético e político de luta. Mas existem vertentes do ecofeminismo que não pensam nos outros animais que a gente coloca no prato, por exemplo. Então, acho que é possível, sim, a partir do ecofeminismo, se preparar e abrir brechas para pensar outras coisas, além do que a gente está sendo instigada a pensar desde sempre.
né? E eu digo por experiência própria e por observar muitas meninas que se aproximam da Pandora e que estão começando nesse processo, o quanto o simples ato de olhar diferentemente para a sua alimentação, olhar diferentemente para os seus hábitos de consumo, né? Os nossos hábitos de consumo, eles não são neutros. Eles também são atravessados por gênero, eles também são atravessados, né, por raça, por classe e por especismo, né? Então, de começar a olhar com estranhamento, como eu falei antes, para todas essas coisas do dia a dia. E isso é mudar radicalmente. Eu sempre brinco, a gente sempre brinca, eu e os meninos, que quando vira a chave, quando vira essa chave do veganismo, do vegetarianismo, não tem mais como voltar. Não é simplesmente um ato isolado, né? Ele é uma grande rede ramificada de muitas coisas que estão implicadas ali. Por isso a gente gosta de falar do ecofeminismo e do veganismo como um posicionamento político. É a minha forma de ser e estar no mundo que está vinculada a isso. Isso envolve uma ramificação e uma infinidade de coisas que são importantes. Para não ficar... Eu só vou fazer um adendo, que acho que é bem importante também a gente não ficar pensando em todas essas questões só de um viés individual. É muito importante, é claro, né, a gente começar pela gente mesma, mas é muito importante também a gente se unir, e daí vem a importância dos coletivos, das ONGs, e também aí vem a importância da gente pensar o ecofeminismo na prática, né? É isso, a minha prática de vida não está desvinculada da teoria, e a gente precisa se unir para buscar políticas públicas que também olhem para esses problemas que são estruturais e que não dependem de mim, não dependem só de ti, não dependem só das pessoas que são ecofeministas, né? Então, a gente tem hoje, no nosso país, vários estados aqui no Brasil que tem mais boi do que gente. A gente tem vários estados do norte, do centro do nosso país, mais boi do que gente. A gente está poluindo toda a água, a gente está com uma emissão de gás de efeito estufa absurda. E a gente tem a gente não tem nenhuma política pública para pensar sobre isso, para acabar com isso, para tentar minimizar isso, e muito pelo contrário, a gente tem uma bancada do boi e da bala no nosso Congresso que facilita a vida dessas pessoas. Então, assim, por isso tudo é político, não tem como eu desvincular, não tem como eu não pensar, não adianta eu parar de comer carne, que eu, Pamela, não como carne há 7, olha só, estou vegana há 7 anos, maravilhoso. E aí, o que está acontecendo na vida real, no âmbito macro, né, no âmbito maior aqui no nosso país? A gente continua tendo uma bancada majoritária no nosso Congresso de pessoas que tomam as principais decisões aqui nesse país, pessoas vinculadas ao agronegócio. A gente dá incentivo para essas pessoas criarem boi. As pessoas estão derrubando a Amazônia, a gente está dando incentivos governamentais para essas pessoas criarem boi aqui no país. E esse dinheiro não fica aqui. Esse dinheiro vai para o bolso de meia dúzia de pessoas. O que fica aqui é a água poluída, o que fica aqui é a floresta derrubada, o que fica aqui é o solo desgastado que não vai mais dar para plantar nem grama. Então, assim, só para tirar esse peso do individual, e sim, a gente tem que pensar nos nossos atos, óbvio, mas a gente não pode esquecer do coletivo. E essa é a importância da prática ecofeminista, né? Da gente olhar para tudo como coletividade. E da gente olhar para esses problemas de uma forma macro e da gente pensar as nossas lutas como coletividade também. E por isso a importância da gente se unir, da gente se comunicar, da gente pensar juntas, da gente ler as coisas juntas e conversar sobre as coisas que a gente está lendo. E não ficar ali na nossa redoma acadêmica, sozinhas, lendo e sofrendo e não compartilhando com ninguém, né? Então, por isso, mais uma vez te agradeço, né, pelo convite para participar. Acho que massa, fiquei muito feliz de saber também que a URG está dando essa possibilidade de fazer o TCC num outro formato. Eu acho que pode e vai com certeza atingir muito mais pessoas. A minha maior dor, eu sempre dizia isso, a minha maior dor é, gente, eu não vou fazer uma tese de doutorado para ficar na estante. E ninguém pegar esse negócio para ler nunca. Né? Meia dúzia de pessoas vai ler porque eu estou estudando o mesmo tema, vou pegar aqui essa tese para ler. Então, a minha maior felicidade é quando eu posso falar sobre as coisas que eu estudei de uma maneira que as pessoas vão poder compreender, vão poder conversar comigo, vão poder perceber que eu sou uma pessoa acessível
para trocar ideias e para pensar para além, né, para além das escrituras acadêmicas ali, que também são importantes, mas a gente não pode esquecer desse vínculo com a prática e com o mundo real, né? E que bom que tu lembrou de inserir aí no teu estudo esse momento para a gente pensar sobre isso também. Não, eu fiz isso justamente acreditando no coletivo, entendeu? Eu acho que se eu... que às vezes a monografia, às vezes, para mim, né, ela é muito solitária, né? Já tem aquela cultura de que tem que ser uma coisa sofrida para ter um valor, né? Então, já não... começa errado o negócio, né? Então, eu acho assim que, claro, eu poderia ter feito uma monografia e divulgado e isso e aquilo, mas eu acho que o que me importa muito para mim também na questão filosófica é a acessibilidade, entendeu? Que a filosofia tem que chegar a todos, não ficar só no meio acadêmico, né? Com Então, certeza. como eu já falei em outros vídeos, foi uma reviravolta de TCC, porque eu iria falar sobre algo da ética kantiana. Nossa! Que eu gostei, me chamou atenção, mas assim, eu estava indo, agora nós vamos falar da dualidade razão e emoção, eu estava indo pela razão, e eu disse, não, Total! essa aí não é a Priscila. Aí eu disse, nós vamos falar de quê? Nós vamos falar de filosofia ambiental, e na filosofia ambiental eu cheguei até o ecofeminismo, e aí só foi, né? Então foram Ah, que praticamente legal. quase 2 anos. Eu ia te perguntar como é que foi que tu chegou no ecofeminismo. Tem uma das meninas do coletivo que fez filosofia na PUC. Eu acho que ela se formou no ano passado. E ela estudou simbologias da carne. É bem legal o TCC dela. Até se tu quiser, eu te mando depois aqui pelo WhatsApp o contato dela, até se tu quiser trocar uma ideia. Ela também é da filosofia e recém terminou o TCC. Só que ela fez o TCC ali tradicional, né? Acho que lá eles não dão essa possibilidade de fazer outros projetos experimentais, assim. Sim. Mas acho que seria legal vocês trocarem uma ideia também. É Larissa o nome dela. Então, depois tu me passa. Até tem os cards ali sobre as simbologias da carne, que foi a partir do TCC dela, que a gente publicou no ano passado. Se tu quiser dar uma olhada, é bem interessante. Não, sim. Eu queria indicar hoje uma música que é da banda Linkin Park, What I've Done, que é uma música que apresenta visualmente aos seus espectadores um chamado à humanidade. Em outras palavras, enquanto a música tem uma abordagem mais pessoal para a ideia de arrependimento, o Linkin Park está convocando toda a humanidade à luz dos muitos erros mortais que foram cometidos no passado, para também reconhecer esses erros como tais e, consequentemente, se esforçando por uma amanhã melhor. Então, de uma forma indireta, o videoclipe pode ser visto como um apelo ao ativismo social, ou, dito de outra forma, é intencionalmente projetado para lançar luz sobre eventos tristes do passado e do presente, especificadamente dentro de um contexto insinuado de encorajar os espectadores a não reproduzi-los. Dentro do clipe nós temos várias imagens e acho que todo mundo vai entender. Vou deixar para o pessoal assistir. Bom, Pamela, uma última questão, assim, que eu tenho uma curiosidade pessoal. Eu queria saber, assim, se dentro do coletivo já chegaram casos, assim, de violência, né, contra a mulher. Tem uma filósofa chamada Sônia Felipe, que ela tem um artigo, Somatofobia, Violência contra Humanos e Não Humanos, as vozes dissidentes na filosofia feminista contemporânea, que ela argumenta sobre formas de violência e o ataque ao corpo do indivíduo, que, segundo seu agressor, é mais fragilizado e tal. E eu tenho faz um link, assim, que se um agressor, ele começa agredindo um animal, é bem provavelmente ou possivelmente que ele possa agredir futuramente uma mulher, né? Então, eu queria saber, assim, se a Pandora já teve casos, assim, né? Eu, há alguns anos, sofri violência doméstica e eu não sabia muito bem
aonde procurar, por onde procurar, eu também não sabia se eu queria procurar, né? Então, eu comentei isso num outro vídeo e é a primeira vez que eu tô falando assim mais abertamente, né? Então, eu tenho curiosidade de saber, assim, se a Pandora tá aberta a receber pessoas assim, como é que funciona? Sim, legal que tu, né, parabéns pela coragem aí de falar sobre isso. Eu sei o quanto é difícil, né, a gente conseguir expor e externalizar algo que pode ter sido tão doloroso. Mas, sim, não tem como você trabalhar e conversar ou unir pessoas em torno do feminismo sem que surjam casos como esse, né? Os casos de violência, eles estão presentes sempre, infelizmente. E eu sempre digo, eles são muito mais recorrentes do que as pessoas imaginam. Então, como a gente se propõe também, como eu te falei antes, a ser um espaço de acolhimento, então esse grupo de estudos, ele nunca é só um grupo de estudos, né? Eu sempre brinco que acaba se tornando ali muito mais do que isso, porque acaba se tornando um espaço seguro mesmo de compartilhamento, de troca. Então, sim, já aconteceu nesses grupos, né, de meninas relatando coisas a respeito disso, e eu relembro que existem vários tipos de violência, né, que normalmente a gente tem aquele iceberg ali, que do lado de fora da água só aparece a violência física mesmo, às vezes a violência verbal, mas que ali por baixo da água tem uma série de pequenas violências que podem ir acontecendo até que essa violência se transforme em algo maior. Então, também a importância da gente ficar atenta a essas pequenas coisas, né? Essas pequenas brincadeirinhas, exatamente, que muitas vezes... Eu ia dizer que, realmente, a minha violência começou com verbal, depois passou para violência com o bichinho, com o não humano, e aí depois veio a violência física. Então, é como tu disse. E é algo bem comum isso, né? Até, eu não sei se tu leu o Política Sexual da Carne já, mas a Carol Adams, ela tem um capítulo, inclusive, falando justamente sobre isso, né? Sobre o quanto, estatisticamente, isso acontece, né? De agressores iniciarem agredindo o cachorro, agredindo os animais, para depois chegarem à agressão às mulheres, né? Então, eu lembrei, quando tu falava também, de um caso que a Cristine, que é uma das criadoras aí do coletivo, ela voltou a morar no interior com a pandemia, né? Ela estava morando em Porto Alegre por um tempo, e aí ela voltou a morar em Santa Clara do Sul, que é uma cidadezinha super pequenininha aqui do interior e tal. E ali o pessoal ainda cria animais, né? Ainda é uma cultura bem diferente, assim. E ela sempre relata, tem algumas lives que a gente fez que ela relatou isso, e por isso eu lembrei aqui, eu acho que é interessante também de colocar, que ela tem alguns vizinhos de onde ela está morando hoje, lá nessa cidade, que ela percebeu que é o marido, mulher e as crianças, né? Acho que são 2 crianças, se não me engano. E que esse homem, ele cria vacas, e que ele agride essas vacas, né? Diariamente, assim, então que ele trata elas à base do chute e da porrada, e bate nos bichos, enfim, né, que é bem difícil para ela ver isso, né, e que ela pensou muitas vezes em ir lá falar com ele, e ficou pensando muitas vezes em como fazer isso também, né, como tu vai chegar ali, né, a pessoa ali que veio da cidade, querendo chegar e colocar regra para o cara ali, que provavelmente viu o pai dele fazendo isso, com os bichos, vê os outros vizinhos fazendo isso com os bichos e considera aquilo ali uma coisa normal, né? E ela se deu conta que ele também tratava a esposa dele dessa mesma forma, que ele tratava os animais, né? Tipo assim, o mesmo jeito que ele enxotava as vacas, ele enxotava a esposa dele. O mesmo tom de voz que ele usava para xingar as vacas, ele usava para xingar a esposa dele, e ela descobriu que ele batia na esposa dele também. Enfim, então é isso, né? Existe uma conexão, é óbvio que existe. Quando a gente fala, e quando a Karen Warren, que deve ser uma das autoras que tu acabou lendo aí nas tuas buscas, porque ela é filósofa também, né? Quando ela vai falar sobre essas conexões entre mulheres, animais e natureza, ela vai falar justamente disso,
né? Que existe uma lógica de dominação. É a mesma lógica que faz o cara achar que ele pode bater nesse animal, que esse animal é uma propriedade, é um objeto que está sob o poder dele, é essa mesma lógica que faz ele tratar a mulher dele dessa mesma forma. Né? Então, são essas várias conexões entre as mulheres, os animais e a natureza que a Karen Warren vai entrar em mais detalhes aí, mas eu acho que esse é um exemplo bem interessante. O teu relato também é um exemplo prático disso, né, de como é uma escalada de violência, né? Ela começa muito sutil, muitas vezes só verbal, muitas vezes ali com uma piadinha, com uma brincadeirinha, e depois ela vai se transformando em algo muito maior, né? E sim, várias vezes passa, né, por essa violência com os animais também. Então, por isso que a gente fala, né, que não existe libertação das mulheres sem a libertação dos animais, sem a libertação da natureza também. Não tem como fazer as duas coisas separadamente. Por isso que a gente sempre fala também, né, na Pandora eu brinco com as gurias, assim, meu principal objetivo é fazer com que as feministas consigam ver isso. Porque a pessoa já chegou no nível ali que ela sacou que existe essa dominação. Então, o que falta para essa pessoa virar a chave de perceber que essa dominação ela não acontece só com as mulheres? Essa dominação, ela também se dá em relação aos animais e ela também se dá em relação à natureza. A gente continua tratando os animais e a natureza como objetos que estão aí para nos servir. E tem como tu citou a Sônia Felipe, né? A Sônia Felipe fala muito disso. Que as feministas estão o tempo todo aí, de alguma forma, dominando os animais e dominando a natureza e não estão percebendo que elas estão reproduzindo a dominação que elas sofrem. Então, acho que é bem interessante para a gente pensar, né, sobre isso. O quanto estão vinculadas as coisas, né? Não vai haver libertação animal enquanto as mulheres não tiverem se libertado e vice-versa. Não tem como. Pamela, eu queria te agradecer imensamente. Nossa última convidada fechou com chave de ouro, mostrou muita coisa legal. E eu queria saber se tem alguma coisa mais para falar, se tu quer divulgar a Pandora, como as pessoas podem chegar até lá, se tem algum tipo de voluntariado, alguma coisa. Sim, queria te agradecer mais uma vez pelo convite e convidar as pessoas a acessarem, como eu falei, no momento que a gente está mais com a presença no Instagram, então é @PandoraEcofeminista. A gente tem o perfil lá, se quiserem seguir. A gente tem um canal no YouTube também, que tem muita coisa legal. Essas lives que eu comentei contigo, dos grupos, elas estão todas lá no YouTube. Tem lives que a gente fez, uma série, né, durante a pandemia. Então, tem muita coisa interessante que a gente conseguiu tirar do Instagram e levar para o YouTube. Tá no Instagram também, mas acho que no YouTube é mais tranquilo de assistir, né, muitas vezes. Então, o Instagram ele limita um pouco, né, a nossa interação ali com os conteúdos. Então, alguma coisa a gente conseguiu colocar no YouTube, tem o nosso canal lá, que é Pandora Ecofeminista também, se puderem, quiserem seguir. E a gente tem muito conteúdo produzido ali na página do Instagram, em formato de cards. Tem uma página no Medium também. Todos os links estão na nossa bio, lá do Instagram. E tem uma série de entrevistas, de palestras que a gente tem, que foram documentadas, que estão ali também. E a gente se coloca à disposição, participamos muito de aulas, de palestras, em escolas, em universidades, em grupos. Então, se quiserem, podem nos chamar, a gente é bem acessível, sempre brinco que a gente é bem facinha. Podem chamar, que a gente gosta de participar, a gente gosta dessa troca, que eu acho que a gente cresce muito justamente nisso, né? A gente poder ouvir o que está estudando isso agora, poder te ouvir, compreender como tu organizou os teus pensamentos e como tu está pensando o ecofeminismo, né, dentro de uma perspectiva filosófica. É bem importante também para a gente se manter atualizada, né, e pensando e não deixar estagnar mesmo, que eu acho que a grande ideia é a gente não estagnar nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, né, que a gente possa se manter sempre aqui, não confortável. A gente quer continuar pensando e buscando atingir mais pessoas e incomodando e tornando desconfortáveis também os pensamentos e a forma de ver o mundo das pessoas. É isso que a gente está aqui, a gente quer incomodar.
É isso aí. Eu vou ficar acompanhando, então, a Pandora por lá. Gostaria muito de participar de um clube de leitura quando tiver novamente. Vai ser muito Por legal, favor. seja online ou presencialmente, vai ser Vai muito bom. ter. Segundo semestre agora, aproveitando já convidando, vai ter provavelmente uma segunda edição do grupo de estudos. Provavelmente vai ser da política sexual da carne de novo, mas acompanhe ali no Instagram, que a gente anuncia sempre um mês antes para quem quiser se inscrever. Acho que é bem legal, a gente teve experiências bem bonitas, assim, de troca e de compartilhamento de experiências mesmo, assim, a partir das leituras. Então, estão todas convidadas. Muito obrigada mesmo, viu, Pamela? É muito importante Imagina. toda essa troca. E desculpa o nervosismo, eu vou melhorar. Nossa, foi ótimo, eu não achei que tu estava nervosa. Já pegou o último vídeo, assiste lá do primeiro para ver como tu já tá. Não, eu vou ter que assistir tudo de novo. Então é isso, Pamela, muito obrigada mesmo, muito obrigada a todos que estiveram aqui acompanhando, e até mais, porque não para aí no TCC, não. A prática vai continuar. Tchau, pessoal, até mais. Tchau, tchau. Tchau.